Érica, fica à vontade, quando quiser iniciar a sua apresentação. Gratidão pela Ah, sua presença hoje. muito obrigada pelo convite, Charles, Fernanda. Com muita alegria que eu estou aqui com vocês hoje. Eu estou me recuperando de uma pneumonia, então, eventualmente, durante a minha apresentação, eu devo ter que interromper um pouco, e eu espero que isso não seja de grande inconveniência. Ah, o tema que ah, sugeriram que fosse o foco dessa apresentação é Karma Yoga. Karma Yoga é um tema muito abrangente, como vocês sabem, né? E é um tema central no Bhagavad Gita, onde, basicamente no capítulo 3, Arjuna discute, Krishna e Arjuna, eles discutem sobre a natureza da ação, né? E então Krishna suporta a noção de que a ação, a prática é mais importante do que o conhecimento. Porém, ele se refere à ação correta, né? A ação desapegada, que é a ação do Karma Yoga. E o que que é essa ação desapegada? O que que é agir de forma a não esperar nenhum reconhecimento, nenhuma recompensa, nenhuma homenagem por nossas ações. E também nenhum tipo de punição. É uma ação, é um tipo de ação, é um tipo de vida que requer a nossa atenção no momento presente. Requer que tenhamos uma consciência unificada com o objeto no qual interagimos, né? Com uma consciência na qual não existe aquela separação entre eu, entre você e o outro, entre o eu e o outro, entre o eu e um outro objeto. É uma ação que pode ser comparada também com a Dharma Yoga, né? Com o nosso dever no percorrer de nossa existência durante nossa encarnação, nosso dever nesse mundo, né, o qual vivemos. Eu pensei em partilhar com vocês dois exemplos de Karma Yoga na prática, né? Ah, que não é muito fácil conseguir exemplos para tentar ilustrar esse tipo de ação desapegada, né? Então, um exemplo que veio à minha mente, que é baseado em experiência, também em observação, é, por exemplo, ah, protetores de animais, ativistas, a luta que eles enfrentam no dia a dia para tentar cuidar, por exemplo, de animais abandonados na rua, né? Então, muitos desses ativistas, eles sofrem bullying das pessoas da vizinhança, sofrem maltrato, sofrem ameaças, eles passam por muita tensão para tentar proteger e alimentar e dar cuidados até médicos aos animais abandonados da vizinhança deles, né? Então, esse é um exemplo assim bem modesto que eu estou dando. Então, essas pessoas, muitas delas, quando elas querem alimentar esses cachorros abandonados, esses gatos, esses animais da vizinhança deles, elas saem à meia-noite, algumas delas, para que elas não sejam vistas pelos vizinhos e parem de serem ameaçadas, né? E outras
fazem esse tipo de serviço ah, sem ter medo das ameaças, né? E esse tipo de ação é um exemplo de Karma Yoga, porque essas pessoas, elas não esperam nenhum tipo de reconhecimento, basicamente elas não têm nenhum tipo de reconhecimento social, a maioria delas, na região que elas vivem, e a interação delas não é com outro ser humano, mas é com um animal, com um animal, é um animal, e dessa maneira, então, é um exemplo de ação desapegada, né? Na qual alguém faz algo sem esperar nenhum tipo de recompensa. Ao contrário, muitas vezes encontrando grandes dificuldades no caminho, né? E outro tipo de karma yoga que eu tenho como exemplo, que me veio à minha mente, foi quando eu estava trabalhando como voluntária na sede mundial da Sociedade Teosófica, com a Radha Burnier, a nossa presidente mundial, perdão. E eu me lembro, então, na época que o Pedro Oliveira, que falou aqui para vocês, eu acho que ele era até um membro da loja de chuva também, se eu não me engano. Ele, na época, ele era o presidente, ele era o secretário internacional da ST, né? Então, eu me lembro que eu estava vivendo em Adyar, na Índia, e aí, então, o Pedro estava se preparando para ir para passar férias nas montanhas. A secretária da Radha Burnier, porque existe essa secretária internacional e a secretária do presidente ou da presidenta internacional. E a secretária da Radha estava se preparando também para ir sair de férias, várias pessoas no campo se preparando, etc. e tal. E observei que a Radha não estava se preparando para ir passar férias em lugar nenhum. E aí, então eu perguntei para ela, Radha Ji, como a gente chama ela, chamávamos e referíamos a ela, você não tira férias? Aí ela olhou para mim, na época eu era muito novinha, né? Há 20 e poucos anos de idade, que é claro que uma pergunta natural para mim, e então ela me respondeu, Érica, Deus tira férias? Eu olhei para ela assim, e demorou um pouquinho, né? Eu precisei de alguns segundos para conseguir digerir a mensagem que ela estava querendo me passar naquele momento, né? Eu, claro que respondi não. Ela falou, então, você tem a tua resposta. Algumas pessoas, talvez alguma outra pessoa no meu lugar, poderia considerar esse tipo de resposta um tanto quanto prepotente, como se ela estivesse se comparando a Deus. Mas não é o caso. Ela se referia a Karma Yoga, a ação altruísta e desapegada, que quando é parte de nossa vida, é algo que fazemos por amor. É algo que fazemos porque é parte de nossa vida. É algo que fazemos porque não podemos respirar sem o fazer. E essa, então, quando uma pessoa está nessa senda, quando uma pessoa está não conscientemente, vejam bem, porque ninguém pode praticar Karma Yoga conscientemente, falar assim, eu vou praticar uma ação desapegada, ou eu vou viver de forma desapegada. Isso não pode ser feito. Porque a partir do momento que existe o desejo ou a vontade de praticar uma ação desapegada, existe um desejo
de alcançar algo. E a partir do momento que se existe o desejo de se alcançar um estado de desapego, não é possível de se alcançar esse estado de desapego, porque a força impulsionando as ações é o próprio desejo de atingir esse estado de desapego. Então, com a resposta de Radha Burnier, eu entendi que quando fazemos exatamente isso que eu transmiti a vocês agora, quando fazemos algo que amamos, como quando fazemos algo que é parte da nossa vida e que não podemos respirar ou viver sem, nós não precisamos tirar férias, porque é como se falar, vou tirar férias de um processo de respiração. Eu não quero mais, eu cansei, estou cansada, porque respirar todo dia me cansa. Nós não podemos fazer isso, não podemos parar de respirar porque morreremos. Então, para aquele que pratica a Karma Yoga, no decorrer da vida dele ou dela, ou dele, ah, essa pessoa está em um estado no qual a prática diária é parte intrínseca da vida dela. Então, não é possível viver sem aquilo. E quando não se é possível viver sem algo, não podemos tirar férias daquilo, né? Qual fazemos. Então, nesse sentido, o karma yoga, ele é um aspecto muito importante também do trabalho teosófico, né? No qual, na realidade, por exemplo, o trabalho que fazemos é um trabalho do qual não esperamos absolutamente nada em retorno, né? Não temos nenhum ganho financeiro, não temos louros ou honras sociais. Ao contrário, passamos por várias dificuldades em outros países. Por exemplo, que eu não sei, no Brasil, pelo menos na época que eu vivia no Brasil, não existiam dificuldades sociais com relação ao trabalho teosófico, mas em outros países existem, como por exemplo na Grécia, onde a tradição dominante é a Igreja Ortodoxa Grega, na qual tem a Sociedade Teosófica na lista negra, não, na lista das organizações que são consideradas como excomungadas da igreja, consideradas como nocivas ao cristianismo, né? Então, eles têm uma lista com o nome de pessoas e de organizações, né? E essa lista está no website oficial deles, né? Então, por exemplo, em 2008, quando organizamos uma conferência de verão na ilha de Samothraki, aqui na Grécia, o bispo de Alexandrópolis, para irmos à ilha de Samothraki, nós temos que voar daqui para até Alexandrópolis, e de Alexandrópolis, voar de Atenas para Alexandrópolis, por exemplo, e de Alexandrópolis pegar um barco para a ilha, no porto de Alexandrópolis. Então, o bispo de Alexandrópolis, no qual também era o bispo de toda aquela região da Grécia, incluindo da ilha de Samothraki, ele escreveu uma encíclica contra a nossa escola de verão. E não só escreveu a encíclica, mas saiu em vários programas de rádio. E a ilha de Samothraki tem 666 igrejas. E ele pediu para que todos os bons cristãos da ilha de Samothraki não se esperassem no porto com pau e pedra. Então, veja que isso foi uma situação muito séria, né? Quando nós chegamos, então, a Alexandrópolis, já sabendo da situação, essa encíclica ficou contra o nosso evento no website oficial
da Igreja Ortodoxa Cristã por anos. Eles tiraram, eu acho que faz 5 anos atrás só. E aí então começou um escândalo, né? Começaram os jornais a escreverem que nós iríamos praticar magia negra na lei de Samotrak, hã, que iríamos vandalizar aí as igrejas, que a Madonna ia participar do nosso evento e que ela iria vir de helicóptero. Aí publicaram a fotografia da Madonna do lado da fotografia do presidente da ST na Grécia. Então foi assim, teve esses momentos que nós rimos, mas os momentos muito tensos, né, porque nós tínhamos crianças, casais participando e queríamos então a proteção e o bem-estar de todo mundo. Então quando chegamos a Alexandrópolis, pedimos proteção da polícia, e antes então de embarcar, né, já havíamos informado os participantes do problema que havia, e aí éramos por volta de 100 participantes, dos quais 20, quando eles não, porque na época a internet não era tão usada pelas pessoas aqui na Grécia, mas quando eles souberam da situação, então eles resolveram não entrar no barco, no navio, para irem para a ilha com a gente. Enfim, nós fomos para a ilha, né, sabendo que a polícia da ilha estaria nos esperando lá. Chegamos lá, a polícia paisana, graças a Deus, por interferência também da maçonaria aqui na Grécia, a situação foi apaziguada e não tinha nenhuma multidão esperando a gente com paus e pedras, mas, porém, entretanto, a polícia estava paisana nos esperando. E a polícia, então, seguiu o nosso ônibus até o local do nosso encontro, e a paisana, então, eles ficaram participando da nossa reunião. Então, naquele momento, quando eu abri a reunião aqui na Grécia, foi quando, então, eu pensei muito no Brasil. E eu pensei, então, que quando nós temos a liberdade e o espírito e a liberdade de expressão como algo garantido, nós não podemos ter a menor ideia das dificuldades que outros irmãos e irmãs podem enfrentar em países diferentes, no quais essa liberdade de expressão e de pensamento não é tão eminente, né? Então, tivemos a reunião com proteção policial. Então, nos perguntamos, por que, então, todas as pessoas que foram participar dessa reunião, desse evento, e nós também, os organizadores, por que continuamos, apesar dos desafios, né? E apesar dos riscos e dos perigos, né? Ah, ah, porque quando você começa a fazer algo, e esse algo, essa ação sua, necessariamente envolve um número de outras pessoas, você tem então a responsabilidade de seguir à frente, ah, independentemente de quais as consequências que aquela ação pode gerar e dos perigos também, né? Ah, E o que me impressionou naquele momento, uma das coisas que mais me impressionou foi o espírito de fraternidade entre os teosofistas presentes. E esse espírito de fraternidade, que talvez alguns de vocês não consigam sentir muito durante o trabalho de vocês ou durante as interações teosóficas de vocês, ele é uma realidade muito viva dentro da sociedade teosófica, né? E, geralmente, ele é sentido nos momentos de desafios, nos momentos de dificuldades, em que você vê que irmãos e irmãs, eles se unem para seguir a causa e o trabalho à frente, né? E isso também é uma expressão do Karma Yoga. Veja agora, por exemplo, nós organizamos a Escola Europeia de Teosofia, organizou 2 conferências no Egito. Foram as primeiras conferências teosóficas organizadas no Egito, no mundo contemporâneo. Desde que essa cidade teosófica foi fundada,
Nenhuma conferência teosófica foi jamais organizada no Egito, e nem em Alexandria. Alexandria é o berço da teosofia, como vocês sabem, né? De acordo com Madame Blavatsky, na chave para a teosofia, um sacerdote egípcio chamado Pot Amun foi o primeiro a usar o termo teosofia, o qual foi então adotado por Ammônio Saccas e pelos neoplatonistas. Então, você veja que Alexandria, como um local, tem uma significância muito importante na história e no próprio movimento, e para o próprio movimento teosófico, né? Então, resolvemos organizar uma conferência acadêmica em Alexandria. O que é essa conferência acadêmica? É chamada Conferências de Histórias, a Conferência Internacional de História Teosófica. Então, são conferências que organizamos todo ano. Elas começaram em 1982 por Leslie Price, que hoje eu estou dirigindo essas reuniões, no qual participam somente acadêmicos, os quais focam no estudo da teosofia, ou da história da teosofia, ou da influência sociocultural da teosofia. Então, é um grupo de acadêmicos ao redor do mundo se reúnem uma vez por ano para apresentar os trabalhos e os papéis deles. Então, organizamos essa conferência em Alexandria, dia 13 e 14 de outubro, né? E foi uma dificuldade muito grande, passamos por muitos obstáculos para conseguir organizar essa conferência. O primeiro obstáculo foi que queríamos fazer a conferência na Biblioteca de Alexandria, claro. Essa Biblioteca de Alexandria aceitou nosso pedido para organizar a conferência. Mas quando depois de 3 meses que havíamos reservado a conferência na Biblioteca de Alexandria, a sala de conferência na Biblioteca de Alexandria, ah, nós liberamos o Call for Papers, ou chamado de papéis. O que é isso? Chamado de papéis é quando a gente envia para universidades ao redor do mundo. No caso, as universidades que a gente focou foram as europeias, um chamado de apresentação de trabalhos acadêmicos focado em teosofia e esoterismo. O tema da conferência, claro, era a teosofia e esoterismo desde a antiguidade até o mundo contemporâneo. Então, a gente tinha uma lista de tópicos sugerindo para os participantes apresentarem. Dentro desses tópicos se incluía também a, a maçonaria. Quando a Biblioteca de Alexandria viu o nosso chamado de papel e viu que o tema da conferência acadêmica focava em teosofia e esoterismo, eles entraram em contato comigo e cancelaram a nossa sala de conferência, sem dar nenhuma justificação. E aí, então, a gente iniciou um processo que a Universidade de Copenhague entrou em contato com eles para tentar conseguir a sala de conferência. E aí, então, eles, sabendo que era para a mesma conferência, como a Biblioteca de Alexandria está ligada ao governo egípcio, e onde, como vocês sabem, no Egito existe a lei Sharia, né? Então, qualquer coisa relacionada a esse tipo de conhecimento, esoterismo, ocultismo, teosofia, mesmo que seja explorado por acadêmicos, é rejeitado, né? Há um conhecimento rejeitado. Então, nós não conseguimos organizar nossa conferência na Biblioteca de Alexandria e fechamos uma outra sala de conferência. Depois de 3 meses que havíamos fechado essa outra sala de conferência, recebemos uma mensagem do hotel pedindo para que nós
fechamos a sala de conferência, fechamos o programa, anunciamos absolutamente tudo. E depois de 3 meses que estava tudo anunciado, recebemos um e-mail, eu recebo do hotel em Alexandria, falando que o hotel deles pertencia ao exército militar do Egito e que eles queriam um programa da conferência para aprovação. E queriam cópias do passaporte de todos os participantes. E é claro que, então, imediatamente entendemos que queriam submeter à censura a nossa conferência e não poderíamos deixar isso acontecer. Mais uma vez, só que dessa vez nós cancelamos essa sala de conferência, até conseguimos fechar outra sala de conferência num hotel de 5 estrelas e estrangeiro, que existe em Alexandria, e não tivemos nenhum problema. E continuamos, seguindo em frente, né. Ao mesmo tempo, havíamos organizado em Luxor também a conferência da Escola Europeia de Teosofia, que iria começar um dia depois que terminasse essa conferência em Alexandria. Mas já a conferência da Escola Europeia de Teosofia iria focar somente em teosofia. Eu sei que 2 dias antes da nossa viagem para Alexandria, começa a guerra entre Israel declara a guerra contra a Palestina. E, como vocês sabem, Gaza é 320 quilômetros de Cairo, né? Então, é muito próximo. Ah, não, 7 dias antes da conferência, a guerra declarada, e 2 dias antes da conferência, existe um tiroteio em Alexandria, onde um policial ele assassina 2 judeus turistas e um guia turístico. Isso 2 dias antes da nossa conferência começar em Alexandria. E é claro, então, o nível de tensão para todos os participantes estava às alturas, né. Mas por que que eu estou contando isso para vocês? Porque o que mais me impressionou, que foi apesar de vários e-mails que recebemos, pessoas demonstrando medo, insegurança de viajar diante dessa situação geopolítica e também da violência que existia em Alexandria. E aí eu abro um parênteses, Alexandria sempre foi uma cidade muito violenta, desde da antiguidade, quando a filósofa Hipatia, por exemplo, quando ela foi morta, no antigo Cesário de Alexandria, né, ela foi linchada. Esse processo de linchamentos em Alexandria, isso tudo já era algo que era praticado pelos cidadãos, era uma parte do processo de expressão deles contra algo que eles considerassem uma ameaça para o status social deles, para aquilo que eles consideravam que deveria predominar na sociedade deles na época. Então, linchamento em Alexandria era um tipo de punição muito comum, né? Talvez vocês só estejam familiares com relação ao que aconteceu a Hipatia, porque ou Hipatia, não sei como é que vocês pronunciam isso em português, em grego é Hipatia, que ela foi uma última filósofa platonista, né, o platonista do mundo antigo, né? Depois dela, toda essa linha de filosofia platônica começa a ser destruída pela situação sociocultural da época. Então, o que me impressionou mais durante esse processo de organização dessa conferência em Alexandria foi que absolutamente ninguém, apesar de muitos terem muito medo, né, cancelou a participação deles. Quando eles sabiam que nós já tínhamos participantes em Alexandria e que nós iríamos seguir à frente com a conferência, automaticamente eles sentiram então a necessidade de superar o medo e insegurança deles e de então participar da conferência com a gente, né. E o mesmo aconteceu em Luxor, onde vários participantes estavam com muito medo de vir, inclusive da Austrália, uma das participantes mandou um e-mail falando que a família dela não queria que ela viajasse de maneira nenhuma para o Egito, né, por causa da situação instável corrente, e que ela estava com muito medo que ela não iria.
Então, respondi a ela que, claro que compreendo, que eu acho que se ela está com medo, ela não deve ir, mas que a conferência vai seguir à frente, porque nós já temos teosofistas no Egito. E quando ela leu isso, apesar de ser uma senhora de idade, ela falou: não, então eu também vou. Que Deus nos proteja. Então, aquele que Deus nos proteja, para mim, foi muito tocante, porque demonstrou que a mulher, essa teosofista, apesar do medo dela, apesar da insegurança dela, sabe, quando ela soube que já haviam teosofistas lá e que nós iríamos seguir com a conferência, ela superou isso para poder ah, nos unir a nós. Então, esse espírito de solidariedade, fraternidade, é algo que para alguns membros parece que não existe, mas é algo muito forte e vivo dentro da sociedade teosófica, né? E é parte do nosso karma yoga, digamos assim, suportar uns aos outros em momentos bons e em momentos de adversidades. E eu dei a vocês agora vários exemplos de expressões do que eu vejo como expressões de Karma Yoga, né? Que se tornam, então, visíveis e palpáveis quando nós vemos que pessoas que poderiam simplesmente ter se recusado a participar de algo que os causavam tanto medo e tensão, resolveram ah, por um ato altruísta, então, ignorar aquele medo e aquela tensão e se reunir a outros irmãos, né? Então, nesse sentido, o Karma Yoga, ele é um aspecto muito relevante do trabalho teosófico. E eu tenho certeza que se cada um de vocês parar para pensar e analisar, refletir ou contemplar no motivo pelo qual, por exemplo, você entrou dentro da sociedade teosófica? Qual é a razão pela qual você é um membro da sociedade teosófica? O porquê que você está dentro dessa organização? Existe algo que lhe impulsionou a fazer parte dessa organização, né? Ou seja, ou você se simpatizou com os objetivos da sociedade teosófica, ou você conheceu um grupo de pessoas que discutiam tópicos que te despertou interesse, são tópicos que discutimos dentro da sociedade teosófica, ou você teve experiências místicas ou psíquicas, ou você tem perguntas que você busca respostas, o que é a morte, existe a vida depois da morte, o que acontece depois que morremos, por que que estamos aqui, onde vamos? E dessa maneira é uma das pessoas que busca a verdade, né? Apesar de não sabermos muito bem o que que essa verdade é ou representa. Se vocês refletirem profundamente a razão pela qual vocês se filiaram a essa organização e estão hoje aqui, sábado de manhã, participando dessa discussão, é porque provavelmente vocês também têm esse chamado interior, né? Que está relacionado à necessidade de mudar o nosso modo de vida, de mudar a nossa maneira de ser, de atingir estados de consciência mais profundos, de tentar contribuir para um mundo melhor, de tentarem, como seres humanos, transcender nossas limitações pessoais e oferecer o melhor de nós para o mundo ao nosso redor, para aqueles que vivem ao nosso redor e para todos os seres. E de algum modo vocês compreendem ou compreenderam, e para que isso possa ser atingido é necessário um processo de autotransformação através do autoconhecimento. Só um minuto, por favor. E que esse processo de autotransformação ele está intrinsecamente também ligado. Eu tenho certeza que todos vocês já leram e já sabem disso, ao processo de autoconhecimento, né? E a própria
Karma Yoga está profundamente ligado ao processo de autoconhecimento. E o que que é esse autoconhecimento? Isso é algo que eu sempre enfatizo, sempre que eu posso, para que vocês reflitam. O que é que conhecemos quando tentamos praticar o autoconhecimento? É o eu, é o nosso eu, que tem um determinado nome, Érica, ou Fernanda, ou Val, ou Catherine, ou Miriam, ou Liti, ou Elizabeth. Esse eu que tem uma determinada aparência, que nasceu em determinado país, que pertence a uma determinada cultura. É esse eu no qual foi dado um determinado nome por nossos pais, etc. e tal. É esse eu que temos que conhecer. Esse é o eu psicológico, é o eu transitório. É um eu do qual, é claro, é importante tentarmos conhecer os nossos aspectos psicológicos, aspectos, nossas fraquezas, nossos pontos fortes, aquilo que nos inspira, aquilo que nos dá medo, etc. e tal. Mas tudo isso é um processo de conhecimento, autoconhecimento psicológico. E o processo de autoconhecimento que a teosofia propaga não é o autoconhecimento ligado, voltado ao eu psicológico, mas é o autoconhecimento que ocorre através da união do nosso eu, da união com o nosso eu divino e espiritual. Silence. I have some dogs here. Eu tenho alguns cachorros aqui, me desculpem. Só quando ocorre a união, só quando conseguimos transcender o nosso eu pessoal, egocêntrico, e nos unir com o nosso eu divino espiritual, é que ocorre o verdadeiro autoconhecimento. Porque conhecimento, segundo Blavatsky, e isso não é porque só a Blavatsky comenta, mas eu vou comentar sobre a Blavatsky agora, é algo que não podemos adquirir verdadeiramente através de uma mente focada ou centrada no mundo da forma, ou centrada ou focada naquilo que é transitório. O verdadeiro autoconhecimento e o verdadeiro conhecimento, segundo Blavatsky, segundo Krishnamurti, segundo todos os místicos, os quais eu vim a conhecer de uma maneira ou de outra, ocorre somente através da união com o nosso eu divino e espiritual. E a prática da Karma Yoga, então, ela se torna a verdadeira Karma Yoga quando a ação, então, no nosso dia a dia, é guiada, é inspirada por nosso eu divino e espiritual, e não por nosso eu egocêntrico e ilusório. E nesse sentido, então, todos nós, de uma maneira ou outra, somos aspirantes da Karma Yoga, né? Dessa união que pode se transformar profundamente, dessa união com o nosso eu divino e espiritual, que pode transformar profundamente nossa vida e a maneira que nós relacionamos com o mundo ao nosso redor. Principalmente despertando em nós uma consciência de que não existe eu e você. Não existe a separação, que essa separação que existe entre nós é ilusória, que nós somos, em essência, um. Existe uma descrição, né, na Vedanta, que fala sobre o senhor Ram, né, que ele encontrou o Hanamun. Hanamun era um deus com cabeça hindu com cabeça de macaco, né? Eu estava até refletindo isso hoje sobre, isso é um parênteses que eu abro, como é interessante como os vedantinos e os egípcios usavam, representavam várias deidades com uma cabeça de animal e um corpo humano, como os egípcios.
acho que isso é algo interessante até para como um tema de estudo para o futuro, né? Quais as similaridades e o porquê que essas civilizações antigas, ainda a Vedantina e a egípcia, apresentavam vários deuses com forma animal e forma humana, né? Então, Hanuman é esse macaco, é esse deus que tem a cabeça de macaco e o corpo humano, né? E aí o Ram chega para o Hanuman e fala para você, macaco Hanuman, que você é? E aí o Hanuman responde, quando eu não sei o que eu sou seu servo. E no dia que eu perceber e descobrir quem eu sou você. E eu acho isso assim muito profundo e a essência da mensagem teosófica. Não existe separação entre eu e você, entre você e a árvore que está lá do lado de fora da tua casa, ou a planta, ou a pedra, ou o animal, ou as paredes, ou até os objetos, o que tudo que existe é uma expressão desse eu divino, absoluto e espiritual, e que nesse sentido devemos respeitar profundamente todos os seres e toda a nossa vida e toda a vida ao redor de nós. É isso que eu queria dizer hoje. Vocês me perdoem que eu estou me recuperando de uma pneumonia e minha voz não está muito boa, mas então eu vou abrir para discussões. Obrigada. Érica, gratidão pela sua apresentação. E acho que você nos trouxe também um grande exemplo de Karma Yoga, né? Você mesmo, estando se recuperando, né, de uma enfermidade, estava aqui conosco com todas as dificuldades e, e trouxe lindamente, né, muitos pontos de reflexão. A gente vai abrir para perguntas, então. Quem quiser abrir o microfone pode levantar a mãozinha ou também se quiser mandar algo no chat. Deixa eu ver se tem algo no chat aqui. Pessoal mandando agradecimentos, né? Elogios, desejos de melhoras. Muito bem. Eu tenho uma pergunta, enquanto ninguém ainda levantou a mão. Érica, a gente sabe que você, né, tem um envolvimento profundo assim, com o trabalho via sociedade teosófica. Você, inclusive, trouxe na sua fala, né, o relato, né, da dificuldade de organização de eventos em locais onde há restrições, né, culturais, políticas, etc., religiosas. Eu queria saber, assim, como um pouco, né, resumidamente, se possível, claro, como que você acabou se envolvendo em tantas frentes de trabalho? Foi algo que você focou, colocou como meta para você e foi desenvolvendo ou ocorreu naturalmente, as coisas simplesmente foram acontecendo? Poderia falar um pouquinho para a gente? Tem claro. Sim, eu estou envolvida em muitas frentes de trabalho, né? A Escola de Sabedoria da Sociedade Teosófica organiza um programa educacional para teosofistas ao redor do mundo todo e atualmente eu sou a diretora. Eu fui convidada pelo presidente internacional 2 anos atrás para dirigir e organizar todos os eventos. Nós organizamos vários programas online para membros ao redor do mundo, que os assinantes do jornal da Sociedade Teosófica na Índia, dia a dia, do Jornal Internacional da ST a diário, eles recebem links, programas da Escola de Sabedoria ao redor durante todo o ano. Então, organizamos atividades online e atividades no campus, em Adyar. Nesse ano, tivemos já uma escola de sabedoria que durou 2 semanas em Nadiar com Bill Queen. Agora vamos ter uma escola de sabedoria que vai começar em Adyar sobre o jainismo e a Ahimsa. E vamos ter em janeiro, então, a escola de sabedoria em Adyar também com Ravi Ravindra.
E a partir do ano que vem vamos começar com vários programas de Escola de Sabedoria. E outra frente de trabalho que eu estou envolvida é a Escola Europeia de Teosofia. A maneira com que eu me envolvi tanto com a Escola Europeia de Teosofia como a Escola Europeia, como a Escola de Sabedoria de Adiá, foi que na Escola Europeia de Teosofia, a diretora antiga, ela me mandou uma mensagem e simplesmente me convidou para dirigir a escola e falou que se eu não aceitasse, a escola ia fechar. Então, naquele momento, é uma coisa assim que você não esperava. Eu só tinha participado da Escola Europeia de Teosofia 3 vezes na minha vida. Então, ela me mandou uma imagem no Facebook. Primeiro foi a mensagem que ela mandou de uma mão passando uma luz para mim, né? E aí eu não entendi, eu falei que é isso, ela falou é isso e aquilo, me convidou, enfim, aí eu acabei aceitando e hoje eu sou diretora da Escola de Sabedoria. E, eventualmente, o Tim Boyd, nosso presidente internacional, eu creio que ele gostou do trabalho que eu faço na Escola de Teosofia e me convidou, então, para dirigir a Escola de Sabedoria de Diá. Dessa maneira, então, eu me encontrei envolvida com essas duas atividades. Eu também sou vice-presidente da ST na Grécia e eu fundei a loja Hipatia aqui na Grécia. A maneira com que eu me envolvi com todos esses trabalhos é uma coisa espontânea, não é uma coisa assim que eu fui lá procurar e eu queria fazer e eu estava me oferecendo para fazer esse trabalho. Basicamente, foram convites que chegaram a mim, os quais me colocou numa posição então, que eu tinha o dever de tentar ajudar naquele momento, uma vez que o convite foi oferecido a mim. Então, por essa razão, eu aceitei. Dessa maneira, eu me encontro envolvida em várias frentes de trabalho teosófico. Espero ter respondido sua pergunta, Charles. Com certeza, obrigado pela resposta. Fernando está com a mão levantada, pode abrir o. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito, Érica. A gente viu, como o Charles falou, os teus esforços para dar essa palestra para nós hoje. Eu espero que você se recupere bem o quanto antes. E gratidão mesmo pelas tuas belas palavras, que são muito inspiradoras. Eu gostaria de saber, pelo que você contou, você já é membro da Sociedade Teosófica há muitos anos, né? A minha curiosidade é saber como que você conheceu a Sociedade Teosófica e como você se tornou um membro. Então, o meu processo de busca da Sociedade Teosófica começa quando eu tinha 12 anos de idade. Eu falo de busca da Sociedade Teosófica porque eu realmente estava buscando a Sociedade Teosófica. Eu só não sabia que a Sociedade Teosófica em si existia, se chamava Sociedade Teosófica. Eu tive desde muito pequena, várias experiências espirituais e psíquicas, desde que eu tinha 4, 5 anos de idade. E elas eram muito frequentes e de vários tipos. E então, é claro, obviamente, naturalmente, eu comecei a ler literatura que me explicasse, né, o que estava acontecendo e o que eram essas experiências. E, intuitivamente, eu acreditava, inclusive, já desde muito pequenininha, reencarnação, karma, crença. Isso era eu falo que é crença porque a gente não pode provar que existe karma e reencarnação de fato. Então, isso são crenças, né? Então, eu comecei a procurar uma organização para me afiliar. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu visitei a Igreja Adventista. Eu fiquei na Igreja Adventista, eu acho que um mês, me colocaram até para tocar tambor lá numa. Como é que era o nome? Uma banda que eles tinham, etc. e tal, enfim. Não gostei muito, o tambor também era muito grande, eu fui embora, talvez porque eu seja alta, me deram um tambor gigantesco, enfim. E aí eu visitei também centros de Umbanda. É claro, você mora no Brasil. Visitei várias igrejas. Minha mãe me sugeriu para que eu me afiliasse aos Rosa Cruzes. Ela veio com um panfletinho da AMORC e falou: minha filha, você não quer se tornar membro da AMORC? Eu falei: não. Eu li com muita atenção o panfleto e falei: não.
Então, eu não encontrei em nenhum desses lugares aquilo que eu estava buscando. E, eventualmente, um dia, acidentalmente, depois de muitos anos, eu tirei da biblioteca da minha mãe tinha uma biblioteca muito grande, com mais de 6.000 livros, acidentalmente eu puxei um livrinho, que se chamava Sociedade Teosófica Hoje, com a fotografia da Radha Burnier na capa. E naquele momento que eu vi aquilo, eu sabia que era lá que eu tinha que ir. Eu liguei imediatamente para a Loja Liberdade de São Paulo e no outro dia me afiliei. Então, foi dessa maneira que eu descobri a Sociedade Teosófica. Então, Fernanda. A gratidão pela sua partilha. Acho que resume também a jornada de muitos, né? Essas aflições, né, que a gente passa. Acho que, com certeza, muitos aqui, cada um tem sua história, claro, né? Mas essa curiosidade, né, essa busca, essa inquietação, com certeza é comum, né? Em todos os buscadores aí que acabam, alguns se filiando, outros não, a Sociedade Teosófica, né, mas de qualquer maneira, são simpatizantes aí, estão bebendo da mesma fonte, né? Cada um no seu ritmo. Érica, eu teria uma segunda pergunta relacionada à primeira, né? Você falou como que você se envolveu em todas essas frentes. E, e eu gostaria de saber também se o envolvimento com esse Karma Yoga tão intenso, né? E todo esse trabalho, a responsabilidade, né? Você tem 2 eventos anuais que você está à frente, então tem toda essa responsabilidade. Eu acredito, né, que termina um evento e você já está planejando o próximo, provavelmente, né? Vendo o local. Não, não são só dois, são por volta de 20 eventos anuais, Charles. Então é muito mais intenso, então ainda. E como que você sente que esse envolvimento mais intenso com o trabalho, o Karma Yoga via Sociedade Teosófica nesse momento, né? Como que isso te transformou, se te transformou, na questão de tanto de autoconhecimento quanto de assimilação de todo esse conteúdo teórico que a gente estuda, né? Então, você sentiu alguma diferença de Sim, antes, ou quando você, só, digamos, é claro que você nunca só estudou teoricamente, né? Mas quando você estava na posição mais de estudante e agora de trabalhador? sim. Não, estudantes, todos nós vamos ser estudantes, nós vamos morrer como estudante. Aradaji faleceu como estudante, Krishnamurti como estudante. Somos todos buscadores da verdade, não importa o que fazemos. Agora, sim, para mim, acho uma pergunta importante, porque no começo existe, de um trabalho, existe um entusiasmo, né? Em que você vai organizar conferências, etc. e tal. É. Mas depois esse entusiasmo é substituído por um processo de reflexão, né? Da importância e daquilo que você está fazendo. Qual que é a importância? Será que esse trabalho realmente pode inspirar as pessoas para que elas mudem a maneira de vida delas e para que elas ah, despertem interiormente? Então, o que eu tenho observado com todos esses eventos, com todas essas conferências, é que eles são trabalhos que nós devemos continuar fazendo, mas são trabalhos superficiais. Um encontro teosófico, uma palestra teosófica, uma conferência teosófica, onde nós nos reunimos, é algo que pode nos trazer um espírito de solidariedade, nós vamos partilhar, nós vamos conhecer uns aos outros. Nesse sentido, elas têm um significado profundo. Mas o trabalho verdadeiro ele só ocorre quando nós praticamos a teosofia no nosso dia a dia, quando nós realmente tentamos realizar o processo de autorregeneração e de despertar espiritual interior. E se não existe dentro de nós esse, ah, qual que é o termo que eu posso usar? Essa necessidade de entrarmos em contato com o divino, com o nosso eu superior divino
e espiritual. E se essa necessidade não for algo tão importante quanto o ar que respiramos para continuarmos vivendo, sem o ar não podemos viver. Você imagine, por exemplo, uma pessoa que está se afogando, aquela pessoa está desesperadamente precisando de ar. O verdadeiro teosofista, ele é aquele que vive no mundo da forma e sente aquele desespero de se unir com o eu espiritual e divino dele. Então, o verdadeiro trabalho teosófico começa ali. E para esse trabalho teosófico ter início, nós não precisamos estar em nenhuma conferência, não precisamos viajar a lugar nenhum. Nós podemos estar cozinhando algo na nossa casa, para a nossa família ou para nós, sentados, lendo um livro ou vendo uma televisão, caminhando na rua. Não precisamos ir para terras distantes ou exóticas, como Egito e Índia. Podemos nos voltar à nossa própria cultura e aquilo que existe ao nosso redor, e através daquilo, então, utilizar o que está ao nosso alcance para tentar fazer com que essa união espiritual se torne uma realidade na nossa vida. E cadê o Charles? Ele perdeu a conexão, né? E então, a pergunta do Charles é se existe alguma diferença entre o período que eu comecei a organizar esses eventos e hoje, sim, existe. Existe porque eu vejo que muitas pessoas, elas, elas sentem-se atraídas a todos esses assuntos, mas são muito poucas que sentem esse desespero, essa necessidade, essa necessidade de se unir com o eu divino espiritual. E é somente quando existe essa necessidade profunda, então, que o verdadeiro teosofista nasce. E isso pode ocorrer em qualquer lugar. E, nesse sentido, eventos teosóficos são irrelevantes. O Tony, Tony, pode abrir a mão e fazer a sua pergunta? Obrigado, Érica, pela resposta. Ok, Érica, obrigado. Meu áudio está ok para você? eu estou escutando. Tá, é porque eu estou numa cafeteria e pode não estar legal aqui a rede. Olha só, Érica, obrigado pela sua contribuição, pelo seu sacrifício de poder estar conversando e sustentando a fala. Estou percebendo que está bastante difícil. Então, é o seguinte, Karma Yoga, há alguns anos, eu me inspirei com Karma Yoga através da obra do Vivekananda. E dentro dos yogas, Dhyana, Karma e Bhakti, eu fui caminhando, eu fui fazendo a minha jornada no yoga para sentir realmente qual seria o meu tom, qual seria o meu lugar, né? Dentro desses caminhos do yoga. E eu decidi que seria Karma Yoga. Só que a questão é a seguinte, o que eu percebo, né, estando aqui na palestra com você, e cheguei atrasado porque eu tinha perdido o link aonde eu ia encontrar aqui hoje. Então, é o seguinte, eu montei uma academia, desenvolvi uma academia de treinamento de desenvolvimento humano, cujo uma das disciplinas, a principal disciplina seria Karma Yoga. Mas há uma resistência muito grande. Então, assim, já tem aquela questão da percepção de yoga como sendo o yoga moderno postural, já aqui, falando aqui no Brasil, estou falando de Uberlândia, Minas, né? Estamos falando do interior de Minas Gerais. Então, já há aquela questão da percepção do yoga enquanto sendo prática postural. E quando eu falo de karma yoga, eu sinto uma resistência muito forte em relação à palavra karma, né? Então, assim, como é que é a sua percepção em relação a esse caminho para poder tentar tirar um pouco dessa dificuldade? É lógico, aí cabe essa questão do estudo, né? E eu proponho o estudo da Gita, eu proponho o estudo da obra do Vivekananda, Karma Yoga do Vivekananda, né? Então, a minha proposta era exatamente essa com esse trabalho. Mas eu percebo muita resistência das pessoas em relação à proposta de Karma Yoga. Parece que há uma dúvida, um peso em relação ao karma, né?
acho que isso cultural. Como é que você percebe que o seu movimento em relação à Karma Yoga para poder Sim, desenvolver isso um pouco? primeiro no Bhagavad Gita, não se refere ao Karma Yoga, mas à yoga da ação, entendeu? A yoga da ação é o Karma Yoga. Então, no seu caso, por exemplo, e é claro que é algo que tem a ver com um processo cultural também, né? Karma é uma palavra sânscrita, né? Já a yoga da ação é algo que está mais próximo de todos. Então, inclusive, se você leu, como você já deve ter lido, o capítulo 3 do Bhagavad Gita, Krishna discute com Arjuna sobre o que é mais importante, né? O conhecimento ou a ação. Então, ali a gente tem o diálogo do Karma Yoga, onde a ação é apresentada como sendo mais importante do que o conhecimento. Então, é a ação. Então, no seu lugar, o que eu faria, ao invés de usar o termo Karma Yoga, como você encontra resistência, que é uma resistência cultural, eu usaria o termo Yoga da ação, que é o termo usado no Bhagavad Gita. Eu não sei se isso ajuda. Obrigado, Érica. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, senão a gente pode ir encaminhando para o encerramento, e até para economizar a Érica, né? A voz dela e tá. Fernanda levantou a mão. Pode falar, Fernanda. Érica, eu só queria falar rapidamente, eu deixei para o final. Quando eu estive na Grécia há 22, 23 anos atrás, uma moça foi me receber no hotel, entregar ah, as dicas de passeio e tal. Eu estava com uma amiga. E essa moça era muito parecida contigo, com a tua voz. Será que não foi você? Não, eu nunca trabalhei num hotel na Grécia. E Não, nem trabalhei com programa turístico, nem nada assim. turístico. Não, não, nunca. Era uma brasileira e ela era muito parecida com você. Está bom, então, se não era Não, você. não, eu nunca trabalhei com coisa assim aqui na Grécia. Foi bom eu ter te perguntado, senão eu ia ficar imaginando que era você mesmo que tinha me recebido lá há anos atrás. Obrigada. Foi um Tá, prazer te ouvir hoje. obrigada, querida, muito obrigada pelo convite. Charles, eu queria te pedir para que você não fizesse pública essa apresentação, como é um momento, há algumas dificuldades que tivemos com a Biblioteca de Alexandria, etc. e tal. Eu não quero que isso seja público, por favor, tá? Isso foi uma discussão entre os membros da loja, etc. e tal, e colocar alguma coisa assim pública sempre pode gerar mais problemas para a gente ainda do que facilitar as coisas. Sim. Eu comentei, por exemplo, tentativa de censura, do hotel também, etc. e tal. Então, isso não pode ser público, por favor, tá bom? Claro, não, com certeza. A ideia era compartilhar só com os membros da loja mesmo, posteriormente, Então, tá. a Então, gravação. tá. Tá, obrigada. Nós que agradecemos. Érica, então, gratidão pela sua partilha, né? Com Hum, certeza você trouxe muitos pontos de reflexão aí muito valiosos, né, para nosso aprendizado e nosso caminho. Né? Então, todos estão aí envolvidos na ou frequentando, né, ou conhecendo a sociedade teosófica. E é muito legal ter a visão, né, a percepção, o entendimento de alguém com tanta experiência como você, para nos auxiliar aí a encontrarmos o nosso norte, né, cada um no seu ritmo, cada um no seu caminho. Acho que a gente pode encaminhar para o encerramento. Não sei se você gostaria de fazer mais alguma fala para encerrar o seu raciocínio. Não, muito obrigado, pelo convite. Muito bom estar aqui com todos vocês. E é só isso. Gratidão. Fer, você poderia conduzir um encerramento? Sim. Então, mais uma vez, gratidão a Érica, gratidão a todos os presentes. Fechamos os nossos olhos por um breve instante. Possa este trabalho ser útil
aqueles santos seres que sabem e que podem, e possam eles revertê-lo em bênçãos para o benefício de todos os seres. Gratidão e paz a todos. Obrigada. Obrigada, queridos. Uma boa semana para vocês. Para você também, Érica. Melhoras para você. Gratidão a todos os Obrigada. presentes. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, até mais.